O de hoje é um tema polêmico. Eu não costumo trazer temas polêmicos para pregar na igreja, mas o Espírito Santo tem me impressionado há 2 anos para falar sobre esse assunto hoje. E por incrível que pareça, eu acho que esse não seria o momento mais, melhor, que esse seria o momento mais adequado, mais atual para a gente falar sobre esse assunto. Eu coloquei lá no meu perfil do Instagram e algumas pessoas colocaram até comentário. O tema do sermão é política, futebol ou religião. Se discute? Tem um amigo meu lá de Petrolândia, o Berg, que ele colocou, claro que se discute. Mas não é isso que a gente está acostumado a ouvir, né? É até um ditado popular. Política, futebol e religião não se discute, né? Assim que a gente está acostumado a ouvir, não tem como a gente discutir. Mas antes da gente dar continuidade e também abrir a palavra de Deus, eu quero fazer mais uma oração com vocês, vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus, te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra será aberta, nós iremos buscar na Tua vontade o melhor, para que nesta manhã o nosso coração seja aquecido com a Tua verdade. Abençoa todos nós que estamos aqui, as pessoas também que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus, amém. A gente está ao vivo no Instagram, essa live vai ficar salva lá, para que vocês possam compartilhar também, para que os amigos que não estão vindo da igreja possam assistir. Eu espero que a internet nos ajude até o final. E como falei, política, futebol, religião, se discute ou não? Quem acha que se discute? Quem acha que não tem como discutir? Futebol, religião e política, quem acha? Todo mundo acha que discute. Só que tem um detalhe, política, futebol e religião é dito por aí que não se discute, porque normalmente acontece o seguinte, se quiser ser meu amigo, não me fale de partido político, do seu time de futebol, nem de sua igreja, nem da sua religião. Cada um vota em quem quer, torça para quem quiser e escolha a religião que quiser. Não é esse discurso que a gente ouve normalmente quando alguém está falando sobre esses assuntos? Ontem eu fui cortar o cabelo e eu sentei lá na cadeira do rapaz, do Marcos, que é o meu amigo, e eu falei para ele, olha, amanhã eu vou estar na igreja e eu vou falar sobre política, futebol e religião, que todo mundo acha que não se discute. Ele falou, mas se discute sim. E de uma forma bem sutil eu falei sobre política, religião e futebol com ele e ele não questionou. E a gente discutiu, mas assim, uma conversa tão legal, tão amistosa, e no final você tem razão, até que dá para discutir. O problema do assunto não é o assunto, mas com quem se discute. Existem pessoas que não estão preparadas para entrar em certos debates. E nós precisamos ter muita sabedoria e muita inteligência para tratar desse assunto, principalmente no âmbito da igreja. Existe um tabu muito grande, né? Por que não falar sobre política na igreja? Temos que falar assim. Por que não falar sobre futebol? E quando se fala de religião, aí é que a gente tem material. O que é política? Eu quero começar aqui. Primeiro a gente tem que entender o que é política. Para a gente discutir política, a gente tem que entender um pouco. O surgimento da política aconteceu na Grécia Antiga, depois da formação das cidades gregas, que eram chamadas de cidade-estado, e foi a partir da necessidade de criar um sistema de organização do funcionamento das cidades-estado que surgiu a forma de governo parecida com o que hoje a gente conhece como política. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e que estão aptos no momento a disputar a eleição. E por incrível que pareça, amanhã é a eleição municipal. Bem diferente das outras que a gente já viveu, essa é a eleição, né? A eleição em plena pandemia, em meio de uma pandemia, amanhã a gente é desafiado a sair da nossa casa para, de forma segura e responsável, exercer o nosso lado de cidadania, votando e escolhendo prefeito e vereador. A pergunta é, e quando a gente fala de política na igreja, como é que funciona? Como é que a igreja entende, no contexto que a gente está vivendo, esse assunto? Qual deve ser a nossa postura como cristão diante do cenário político, tanto nacional como municipal ou até mesmo estadual? Como a gente tem se comportado na sociedade quando a gente é confrontado neste assunto política? A gente discute ou não discute? A gente se cala, a gente abre a Bíblia, a gente vai para a história, a gente briga, a gente se estressa, a gente sai chateado, a gente arruma inimigos. Como é que a gente está vivendo esse contexto político? A igreja encontra nos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos base segura para evitar qualquer militância político-partidária institucional. Para começo de história,
como cristãos, nós não devemos discutir política partidária com ninguém. Não acrescenta em nada. Só nos traz problemas. Só nos causa frustração. Nós vamos mostrar aqui na Bíblia, na palavra de Deus, qual o conselho de Jesus a respeito desse assunto. Em João 18,36, vocês podem conferir depois, o posicionamento de Jesus diante do cenário político que viveu foi a seguinte: o próprio Jesus afirmou: meu reino não é deste mundo. Portanto, os seus ministros não empunham bandeiras políticas. E já pararam para pensar nisso? Jesus nasceu num contexto político bem acirrado. O povo vivia sob o jugo romano e se esperava um Messias político. A Bíblia nunca ensinou isso. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar no Antigo Testamento, a Bíblia profetizando, os profetas trazendo que Jesus seria um político, que Jesus viria para resolver todos os problemas sociais do mundo. Você não vai encontrar isso. Mesmo o Messias tendo nas suas prerrogativas de ser Deus encarnado, curar, alimentar os famintos, abençoar e confortar as pessoas e trazer esperança, você não vai encontrar um Jesus político. Por mais que a história defenda, eu nunca vou encontrar na história da Bíblia um Jesus metido em questões políticas partidárias. Posso provar? Claro que posso provar. Abra sua Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia e nós vamos agora visitar um texto muito conhecido da Bíblia, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 17. Só o verso 17. Marcos 12, 17. É um texto muito conhecido e repetido por muitas pessoas. Deixa eu procurar aqui Marcos, capítulo 12, verso 17. Pronto, encontrei aqui. Marcos 12, 17. Olha o que está escrito aqui na minha versão. Olha o que Jesus disse. Não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus que falou. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Vocês conhecem o contexto, né? Aqui o contexto era imposto. E aí, devemos pagar tributos a César ou não? César é o imperador, é o governador. E Jesus respondeu de forma contundente, de forma responsável, como um Deus que era, e como um homem preocupados com as questões sociais e respeitando o contexto político. Dei a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o tributo é de César, César tem que receber. Se o tributo, se a oferta, se o valor é para Deus, dê para Deus. E se a gente aplicar esse princípio, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, que virou um ditado popular, mas é bíblico, a gente vai escapar de muitas enrascadas. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro apenas histórico, e é também um livro histórico. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus, é a vontade de Deus expressa para a raça humana. E nós podemos entender ao estudar a Bíblia também que a Bíblia ela foi escrita com um único objetivo: mostrar o plano da salvação e como é que Deus vai resolver o problema do pecado. Pronto. A Bíblia não foi escrita para que a gente escuta a Bíblia com as pessoas para provar que a gente está certo, que a pessoa está errada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando a gente falar que a religião se discute sim. O propósito da Bíblia é apenas mostrar o Salvador, o pecador e a solução para o pecado. Você vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e todo o pano de fundo, todo o contexto bíblico é mostrando que o homem caiu e que Deus providenciou uma solução para salvar o homem do pecado. Acabou. Não tem outro assunto na Bíblia. É sempre Deus mostrando de forma pedagógica, como nós estamos estudando esse trimestre, que Deus vai resolver esse problema. Que esse problema é um problema do mundo inteiro. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele já resolveu quando Cristo morreu, mas ele precisa erradicar o pecado. Como é que ele vai erradicar o pecado? Com a volta de Cristo. Quando Cristo retornar para nos levar para passar a eternidade com Ele,
Aí o pecado será destruído definitivamente. Agora eu preciso entender que tem outros textos na Bíblia também, nós não vamos ler todos, mas eu trago aqui a referência, que fala que é dever de todo cristão reconhecer e respeitar os governos e as autoridades. A Bíblia diz que todos são instituídos por Deus, mesmo que você discorde, é Deus quem permite. É você que escolhe, porque a gente vive num país democrático através do voto, mas Deus permite quem governa e quem não governa, porque Deus tem propósitos. E você vai ver o apóstolo Paulo, você vai ver Tito, você vai ver Pedro dando o mesmo conselho. Respeite. A Bíblia manda a gente até orar pelas autoridades, qualquer que seja elas. Ah, mas o político é corrupto. Não tem problema. Ele não está no poder. Deus, de alguma forma, vai usar este governo para abençoar seu povo e para cumprir seu propósito. Esse é o propósito de Deus quando a gente fala de política. Por isso que isso não me dá margem para defender uma política partidária. Acreditar ou pregar na igreja ou por aí que só o meu grupo político pode resolver os problemas. Qualquer um pode. Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que a Igreja Adventista, como instituição, ela não permite que nenhum dos seus membros sejam candidatos a qualquer cargo eletivo e usem o púlpito. Não permite. Você pode ser, você é livre. Você pode se filiar a qualquer partido, pode ser candidato até presidente da República, mas você não vai ter o apoio da igreja como instituição, porque a igreja não apoia nenhum candidato. A minha base é o próprio manual da igreja e também a declaração pública que a igreja colocou no site adventistas.org. Vocês podem conferir depois. Eu só vou ler um trecho que diz: a igreja reconhece as obrigações do exercício da cidadania, mas não possui nem mantém partidos políticos. Não se filia a eles, tampouco repassa recursos denominacionais para atividades dessa natureza. Por adotar uma postura apartidária, respeita as autoridades constituídas, mas não participa de qualquer atividade político-partidária. Entende a importância do processo democrático. Todavia, não permite que em seus tempos, sedes administrativas, instituições sejam realizadas reuniões com finalidades eleitorais, seja para a promoção de candidatos, membros e não membros da igreja ou de partidos políticos. Respeita as pessoas eleitas para os diferentes cargos públicos, no entanto, não possui uma bancada de parlamentares, não investe na formação de lideranças partidárias e nem trabalha para esse fim. Foi claro, né? Foi claro? Mas tem mais coisa aqui. Você tem um documento extenso na internet, a igreja colocando sua posição sobre a política hoje para que os seus membros, seus líderes sejam orientados. Interessante que tem outra coisa também, que além da política, que a gente não gosta de discutir, mas eu acho legal, é futebol, né? Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, eu ia descobrir que tem muita gente aqui que gosta de futebol e que cada um torce para um time diferente. Na minha casa, praticamente toda a família torce para um único time. Quem ousar entrar na minha família dizendo que torce para outro time, tem briga. Lá já tem a cor da camisa, o time, a família se reúne para assistir os campeonatos. Hoje bem menos, né? Hoje bem menos. Já foi mais acalorado lá as discussões sobre política. E no meio disso tudo, eu acabei embarcando nessa e torcendo pelo mesmo time. Até hoje eu gosto de assistir futebol, eu torço pelo time, mas não com a mesma empolgação e a mesma paixão antes, porque eu entendo que não é esse o caminho. E como cristão a gente tem outras prioridades, a gente tem outras coisas para gastar o tempo, mas gosto de futebol, e futebol se discute sim. Eu até uso muitas vezes o futebol para ter a oportunidade de me aproximar de alguém e de falar de Cristo para ela. Estou dizendo para vocês que se você ler a Bíblia, você vai encontrar. Outro dia a pessoa falou, mas na Bíblia fala de futebol, não tem lá o livro de Coríntios? Eu falei, mas não é Coríntios, é Coríntios. Coríntios era uma cidade, não é Coríntios. Outro falou, mas também tem o São Paulo na Bíblia, não foi ele que escreveu? Eu falei, não, mas aquele São Paulo é o apóstolo Paulo, não é o time de São Paulo. E aí se você cavar, você vai encontrar vários times de futebol lá. Tem gente que encontra brecha na Bíblia para falar de futebol também. Mas a verdade é que é uma coisa legal, é um esporte, mas tem algumas coisas que a gente tem que ter um certo cuidado, porque existem torcidas organizadas, existem pessoas que tiram a vida das outras, que agridem por uma discussão, porque defendem a sua bandeira, seu time. Vocês já perceberam como o futebol é interessante? Parece até uma religião, né? Tem o hino, tem a bandeira, tem os encontros lá, o estádio de futebol parece
templo, né? Tem um manto sagrado, eles pintam os rostos e defendem, não, esse aqui é o meu time. Por mais inteligente que você seja, você nunca vai convencer um flamenguista a se tornar vascaíno, ou um corintiano a se tornar São Paulino ou palmeirense. Você não vai conseguir. Não vai. Eu pelo menos não conheço. A gente chama isso no futebol de vira casaca, né? Mas é muito difícil. Tem que ser uma pressão muito grande, talvez de um casal apaixonado e torcem por times diferentes, e às vezes consegue, mas eu acho que é até uma desculpa. Não, tudo bem, eu vou torcer para o seu time, mas na hora do confronto, cada um veste a camisa e torce separadamente. Futebol se discute? Sim. Mas para se discutir futebol, você precisa respeitar o outro. É o time do outro, é o gosto do outro. E interessante que em uma partida de futebol, você sempre vai encontrar um problema para justificar que seu time do VDP foi um juiz que roubou, né? Aquela bola devia ter entrado, o goleiro falhou, e gera toda essa discussão. E aonde eu quero chegar nisso? Qual o meu objetivo? É mostrar que o mundo consegue parar em torno de um evento como uma Copa do Mundo, uma final do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Superliga, de tantos campeonatos, o mundo para. O mundo todo não, porque tem gente que não gosta de futebol. E essas pessoas não têm discussão. Você vai discutir futebol com uma pessoa que não gosta de futebol? Minha mulher não gosta de futebol. Então, quando eu faço futebol, eu sei que eu não vou poder contar com ela. Porque se ela sentar comigo para assistir futebol, é só para falar, ó, já perdeu a bola, tá vendo? Ah, vai perder, então assim, ela não torce. Ela não gosta muito. Quando é Copa do Mundo, ela até que ainda se envolve um pouco. E ela é cabeça quente. Se o time estiver jogando errado, ela fica logo chateada. Ó, tá vendo aí que eu falei? Vai perder. Mas é uma coisa saudável, quando é feita com equilíbrio. Eu não me sinto à vontade para ir no estádio de futebol. Nunca fui. Melhor, fui em Salvador, no Pituaçu, para assistir a programação da igreja. O impacto que teve lá, que estava lá os Reis. Acho que alguns aqui ficaram sabendo em 2018. 2017 e 2018. Mas para assistir uma partida de futebol eu nunca fui. Não acho um lugar seguro hoje. Eu vejo que não é um lugar seguro. Tem alguns estados que oferecem segurança, mas eu não me sinto à vontade para estar lá, torcendo e tal. Até porque, se falando de futebol, eu posso confessar uma coisa para vocês. Eu sou muito mais pacífico. Eu fico chateado quando o meu time perde, mas eu não discuto, eu até elogio o time adversário quando ele ganha. E até digo isso para o torcedor: seu time está de parabéns, mereceu ganhar. Eu torço que ganhasse, porque meu time não jogou nada. Bicho. Outra coisa que eu fico preocupado, voltando agora ainda para a política, que eu estou dando uma ênfase maior a esse assunto, é que a gente não estava acostumado a ver o mundo cristão, o mundo evangélico se envolver tanto com política partidária como hoje, como nesses dias, né? Era uma discussão que a gente via, mas a gente assistia de fora. Hoje não, hoje a gente vê irmãos nossos se candidatando a cargo eletivo, discussão em palanque. A gente vê algumas igrejas divididas literalmente, né? Um grupo volta no grupo político, e às vezes até tem discussões. No púlpito não, porque a igreja não permite. E eu acho isso muito bom. Isso me enche de muito orgulho participar de uma instituição que tem esse equilíbrio. Porque se não tivesse, eu não faria parte dela. Isso aí eu não escondo ninguém. Se eu fosse membro hoje da igreja adventista, fosse uma igreja partidária, que fizesse politicagem dentro da igreja, que loteasse a igreja, que fizesse campanha, que o político desse o microfone para o político vir aqui pedir voto, eu não faria parte dessa igreja. Eu não faria, não sei você, eu não faria. Eu procuraria outra instituição. Porque é coisa séria. A política, a gente precisa dela, a gente respira política, política social, política educacional, tudo é política. Tem até política para estudar a Bíblia. Mas política partidária, ela é ofensiva e ela não contribui muito com a sociedade, não. Se contribuísse, existiriam 33 partidos aptos a disputar a eleição. Cada um defende o seu umbigo, cada um defende a sua ideologia. E eu me preocupo porque algumas ideologias partidárias, elas vão de encontro à Bíblia. E se a gente vota, se a gente apoia, se a gente promove, se a gente discute, a gente está contra a Bíblia. Então, antes de você se posicionar, tenha esse cuidado. Principalmente em redes sociais. Não é lugar para você ser um cientista político e ficar defendendo seu político de estimação. Não é legal. Eu tenho assistido muitos debates e vi muitas pessoas perderem amigos em outras eleições por causa disso. Discussões terríveis,
palavras ofensivas, e assim, é incrível como a máscara cai. E as pessoas descobrem que muitas vezes a gente não é cristão, quando a gente está na internet. Porque lá a gente se revela. Lá a gente, quando mexe com o nosso político, quando fala do nosso tempo de futebol, peraí, eu sou crente, eu sou cristão, mas não falo disso não, porque isso aqui é meu candidato, é nós, estou fechado com esse e tal. Eu morro de rir no período eleitoral, vendo propaganda eleitoral, vendo os discursos prontos, que são enfadonhos e que causam náuseas, porque eu sei que a maioria é pura mentira. Mas eu vou abrir um parênteses para falar que existem políticos sérios, pessoas comprometidas com o desenvolvimento do país, do nosso município, do governo, e Deus abençoa essas pessoas sim, porque elas são o meio para abençoar a sociedade. Mas os corruptos, os mentirosos e tantos outros, se a gente for procurar aí adjetivos, esses prestarão conta com Deus e com a justiça. Eu não sou advogado de ninguém, nem muito menos promotor de acusação para ir para a internet falar mal de nenhum candidato. Eu defendo Jesus. A minha bandeira é a bandeira ensanguentada do Emanuel, amém? É a bandeira de Cristo. O hino que eu quero cantar e vocês devem cantar é o hino da vitória, quando Cristo voltar. Enquanto ele não volta, a gente vai cantando esse que a gente aprende aqui. Eu tenho que entrar na internet para falar do meu Salvador, para falar do maior evento, que não é a eleição amanhã, 15 de novembro, que é a proclamação da República, não. O maior evento é a volta de Jesus. Cadê a nossa empolgação quando é para falar disso? A gente veste a camisa, a gente bota para aqui no peito, a gente carrega a bandeira, a gente grita, é o 12, é o 13, é o 15, é o 20, é o 48. São tantos números, cada partido tem o seu próprio, são tantas bandeiras, são tantas cores, mas cadê essa empolgação na hora de falar que Jesus está voltando? Na hora de defender a verdade, unicamente a verdade? Nós temos medo. Nós gritamos gol com uma empolgação que a garganta fica ardendo, mas nós não damos um glória a Deus, uma aleluia na igreja quando alguém fala que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que está acontecendo com o povo de Deus? E olha que nem falei de religião, eu estou falando aqui de política e futebol. Vamos usar, mas usar mesmo literalmente, essa fidelidade partidária que a gente vê aí para falar de Jesus. O nosso partido é Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo ele acolhe todos. É verdade que, como cristãos, nós devemos nos preocupar com as questões sociais. Nós devemos nos envolver na luta contra a imoralidade, contra a pedofilia, se envolver nas campanhas, defender que o nosso município, que o nosso estado, que o nosso país seja igualitário, que exista alimento para todos, que a pobreza tem que ser erradicada. Essa sim deve ser também a nossa luta. A gente tem que ter essa preocupação. Mas essas ideologias sociais contêm alguns elementos que não condizem com a nossa fé. Surpreendentemente, existe hoje a figura do cristão politizado, né? Usando até a Bíblia para dizer, não, mas Daniel foi um estatista. Davi foi um grande rei, instituído por Deus, mas José foi governador lá no Egito, então por que eu não posso ser prefeito dessa bagaça aqui? Por que eu não posso ser um vereadorzão, aquele que resolve? Aí eu pergunto para você, por que não usar essa nossa revolta contra a injustiça social, né? Essa nossa indignação contra a corrupção, para falar de Jesus? Eu posso ser tão relevante nessa cidade quanto um vereador, um prefeito, até um presidente. Cabe apenas a mim reconhecer minhas limitações e unir forças. Eu preciso ser um político influente para levar uma cesta básica para alguém, para conseguir uma ficha para uma pessoa que está um mês sem conseguir ter acesso. Eu não preciso disso. A igreja tem que ser relevante, sabe por quê? Porque nessa pandemia agora, algumas igrejas estão fechadas e as pessoas nem perceberam isso. Faz diferença. Tanto faz estar aberta ou fechada, não faz nenhum trabalho social, não se envolve com a comunidade, não se preocupa com as questões das pessoas lá fora. Agora, quando a gente une toda essa motivação política que existe no nosso Brasil, com o desejo de salvar as pessoas, é diferente. É tão interessante que eu tenho a oportunidade de fazer alguns trabalhos que eu não divulgo, e a Bíblia aconselha não divulgar, até porque isso são coisas assim pessoais, a não ser que seja algo que envolva toda a igreja, a comunidade, a gente divulga até para incentivar os demais. E algumas pessoas perguntam assim, se não é candidato, qual é o nome do senhor?
Vou votar no senhor. Não, sou candidato, sou. O senhor é candidato, sou. O senhor é candidato, sou. Mas o senhor é candidato aqui, é o rei dos céus, não depende de você vai falar, não. Meu voto, os votos que eu preciso, Jesus já apertou lá na cruz, foi na última. Sim, confirmou, está salvo, acabou. Não preciso da aprovação de ninguém para estar na eternidade, nem vocês precisam, só da aprovação de Jesus, e ele já aprovou. Mas a verdade é que a ganância pelo poder de ser adorado, de ser venerado, de estar na mídia, tanto quando se fala do futebol, quando se fala da política, há uma necessidade muito grande do ser humano de ter um destaque. Vocês já perceberam que as maiores brigas, se falando no campo político, não é nem tanto por dinheiro? Porque se fosse ricos não se candidatariam a cargo de política, pelo poder. Quero mandar, quero resolver isso aqui. O ativismo partidário enriquece ou corrompe o cristianismo? O que é que vocês acham? É verdade que essa palavra ativismo não é uma palavra assim tão usada no nosso contexto. Mas essa coisa de você querer resolver todos os problemas da sua cidade, se enriquece ou prejudica o cristianismo? Na minha opinião, empobrece o cristianismo. Porque quando você está à frente de qualquer luta, quando você defende qualquer ideologia, você vai ter que ofender um outro grupo. É por isso que existe esquerda e direita. É por isso que o mundo está dividido entre dois pensamentos. E como cristãos, a gente não deve entrar nessa briga. Mesmo você tendo ideologias, pensamentos que pendam mais para a direita ou para a esquerda ou para o centro, não importa, mas você deve ter bom senso para entender e respeitar a opinião das pessoas. Porque senão você vai se tornar um cristão chato, enfadonho. Ou seja, as pessoas vão até duvidar da sua espiritualidade. Que cristão é você? Que fica na internet falando mal do meu candidato? Vota no seu que eu voto no meu. Lembra do início da discussão? Não se discute por quê? Porque as pessoas preferem dizer o seguinte: não, voto no seu, eu voto no meu, e não vamos discutir não. Não, voto no seu, eu voto no meu, vamos conversar sobre isso. Vamos ver quais os pontos positivos, os pontos negativos. Vamos ver quem ganhar, quem vai contribuir para o crescimento. Porque quando a gente vota, a gente não pode pensar na gente, tem que pensar no coletivo. Esse candidato que a gente vai votar aí, ele vai trazer benefício para o nosso município? É uma pessoa íntegra? É uma pessoa responsável? Eu sei que está difícil a gente encontrar tanta gente bem intencionada na política, mas tem. Eu costumo usar muito a frase menos pior. Não sei se vocês já ouviram isso. Porque que aquele que é ruim faz o julgamento. Uma irmã colocou no grupo da igreja um texto de Ellen White. Eu sou muito curioso. Quando alguém coloca alguma coisa, eu vou buscar a fonte, né? Até porque tem muita fake news, muita coisa que colocam. No grupo da igreja, eu acredito que as pessoas não colocam fake news. Então eu fui pesquisar e realmente é verdade. Fundamentos da Educação Cristã, na página 479, a escritora Ellen White, ela diz o seguinte: os que ocupam o lugar de educadores, de pastores, colaboradores de Deus, em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. O Senhor pede-lhes que permaneçam como um povo separado e peculiar. Pronto. Tem até outros comentários aqui de Ellen White, eu nem vou ler, porque o tempo já está bem adiantado, eu tenho aqui poucos minutos para encerrar, mas a verdade é que nós não devemos nos envolver diretamente nessas questões, porque a gente não tem nada a ganhar, só a perder. Vou dar um exemplo aqui. Eu até já errei nesse sentido, né? Eu sou do grupo político, tá, então você cabe eleitoral fulano, então eu vou defender. Como boa, o grupo que está com você, todo mundo gosta de você, o outro grupo é seu inimigo. E quando você passa, ainda fica te xingando, é o crente. Diz que é crente e fica falando mal do meu candidato, tá vendo? Fica usando essas cores assim, agora é cor, né? Amanhã eu vou votar ou de preto ou de branco, porque se eu usar qualquer cor que lembra algum partido político, você está achado que vota ou que apoia aquele grupo. No meu carro eu não coloco adesivo, respeito quem coloca, cada um é dono, né, e é responsável pelas suas atitudes. No meu carro eu não coloco, já coloquei, eles não colocam, coloco adesivo, não coloco na minha casa, recebi, né, na frente da minha casa, o político que passou e queria falar, recebi, e disse aos outros: se quiserem passar aqui na frente de máscara, a mão higienizada, não toque na minha mão, só faz assim, eu vou ouvir sua proposta. Ou mande para o meu WhatsApp, para o meu e-mail, a sua proposta política. Mas não me envolvo mais diretamente, porque eu paguei um preço muito alto por ter feito isso no passado. E nunca é tarde para você reconhecer quando você está errado. E a gente não gosta que ninguém diga que a gente está errado, né? Mas quando é o Espírito Santo que toca no nosso coração, na nossa vida, diz assim: ó, você está errado.
Você está lutando pelos motivos errados. Você está gritando o nome errado. Você está cantando a música errada. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Então a gente não tem que promover os reinos deste mundo. A gente tem que respeitar. Respeitar, e eu vou abrir aqui uma exceção. Porque o apóstolo Pedro diz o seguinte: que nós devemos obedecer às autoridades, mas nós devemos obedecer Deus acima das autoridades. Se o mandamento de Deus for pisado por uma autoridade, a gente vai ficar com o mandamento, a autoridade vai ficar para depois. Muitos de nós seremos até perseguidos e presos no futuro por desobedecer às leis que serão impostas a nós, que vão de encontro à Bíblia, que são contrárias à palavra de Deus. A política não apresenta saída para o mais profundo dilema humano, o pecado, mal que verdadeiramente rouba a dignidade pessoal. Ideais políticos podem traçar caminhos para tirar as pessoas da pobreza, da violência, dos vícios, da incultura e da doença, mas não são capazes de oferecer contentamento, paz, interior, temperança, conhecimento da verdade, cura para a alma. Pode melhorar o mundo, mas não melhora as pessoas. Por quê? Porque só Cristo pode melhorar as pessoas. A política não tem esse poder. Por fim, Davi, acima de ser rei, era um homem segundo o coração de Deus. Daniel, antes de ser estadista, era um profeta do Altíssimo. José, além de ser governador de uma nação, era principalmente um homem que sonhava os sonhos de Deus. Esther, diante das preocupações da corte medo-persa, preocupava-se com o povo de Deus. Numa sociedade polarizada, o cristão não tem a missão de acentuar as diferenças, mas a tarefa de convidar todas as pessoas a uma convergência em torno do Rei Jesus. Só assim, as soluções humanas que dividem serão substituídas pela solução divina que une. O nosso papel é unir as pessoas. Nós seremos conhecidos como os discípulos de Cristo, nós amarmos as pessoas, não é se a gente condená-las, não é se a gente criticar, não é se a gente perseguir, não é se a gente caluniar, se a gente compartilhar fake news falando mal do candidato A, do candidato B. Esse não é o papel do cristão. Se você faz isso, se você fez isso, peça perdão a Deus porque você pecou. Por mais apaixonado que você seja pelo seu time de futebol, mais apaixonado que você seja pelo seu candidato, pelo seu político, se você faz isso, você está em pecado. A Bíblia não te dá em nenhum momento autonomia para você fazer isso, porque Cristo não fez. Cristo estava diante da morte e ele orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que Cristo não tinha poder para pedir a Deus que enviasse um exército e acabasse com toda aquela corte diabólica que estavam acusando de forma injusta? Cristo foi morto por uma cúpula de políticos. Mas eu não vou perder a oportunidade de finalizar dizendo que no meio dos políticos também tem os religiosos. E é onde eu entro. Religião, se discute ou não? Sim ou não? Aí eu quero fazer outra pergunta: qual é a religião verdadeira? Tem muitas. Eu nem trouxe aqui a estatística, porque vocês sabem que são muitas religiões, muitas igrejas, muitas filosofias, muitas ideias, muitas ideologias em torno da Bíblia. Mas qual é a verdadeira? Qual que a gente deve seguir? Porque às vezes a gente é tentado a defender, a puxar a sardinha para a nossa brasa. Não, a igreja verdadeira é que eu sigo. Eu estou convidando todo mundo para vir para cá. Aqui é que está a verdade. Eu já fiz isso também, hoje não faço mais. Porque isso não é verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? O caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então eu não posso afirmar que a minha igreja tem a verdade. Até porque se você for pegar o contexto histórico da igreja que a gente frequenta, que a gente é membro, você vai ver que a nossa igreja não surgiu do nada. Ela veio a uma construção de todas as outras denominações e corpo de doutrinas para a gente se tornar adventista do século inteiro. A gente deve isso aos batistas, aos metodistas, aos presbiterianos, aos luteranos, aos católicos. Há uma construção do cristianismo para a gente hoje ter as crenças que a gente tem e defendê-las. Então a gente deve isso a essas pessoas. Por que então eu vou dizer que a minha igreja tem a verdade? Que a verdade está aqui e nenhuma outra igreja tem a verdade? Eu não sou o dono da verdade. Jesus é a verdade. E ele não tem dono. Ele morreu por todos. Mas o que me deixa muito triste é a religião que envergonha, né? Pessoas que entram na política se dizendo cristãos e são prestam um verdadeiro desserviço para a sociedade com as suas atitudes, com os seus erros. E isso é lamentável. No futebol, a gente tem visto alguns escândalos, mas poucos evangélicos hoje
tem alguns grupos que ainda jogam futebol e defendem a Bíblia, mas eu dou uma ênfase maior ao mundo político, porque realmente é uma vergonha, né? Ver pessoas que dizem cristãos com dinheiro na roupa, usando a Bíblia para se promover, para ganhar uma eleição, depois fazendo tudo diferente. E quantos cristãos foram enganados, né, em tantas eleições, votando num candidato que se dizia um candidato cristão, um candidato que defende os valores da família, e quando o cara está no poder, o cara faz tudo o contrário, e a gente fica com a cara no chão. Eu pensei que esse aí amava a Bíblia como eu. Infelizmente, na política partidária você não vai encontrar essas respostas que você procura. A nossa esperança não está na política, não está na eleição da manhã, não está no nosso tempo de futebol, não está na igreja. A nossa esperança não está na igreja, não está na religião, porque são muitas religiões. E nós não podemos julgar as religiões certas e as erradas, porque todas as religiões têm um único objetivo, que é buscar a Deus. E Cristo vai salvar muitas pessoas de diversas religiões diferentes. E nós não sabemos as razões. A única coisa que a gente sabe é que Jesus vai voltar e vai nos trazer a vida eterna. Vamos ler o texto, Tiago 1:27. Respondendo a pergunta, qual a religião verdadeira, qual é a religião de Jesus, para que a gente vá para casa tranquilo. Tiago 1:27, encontraram? Ainda não? Tiago é um livro um pouquinho difícil de contar, está depois de Hebreus, finalzinho da Bíblia. Tiago 1:27 eu vou ler o seguinte: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Pronto. Se você faz isso, você encontrou a religião verdadeira. Eu vou me aprofundar ao dizer para vocês que quando o apóstolo Tiago diz que a religião verdadeira, a religião pura, sem mácula, que agrada a Deus, é cuidar da viúva e do órfão, e se afastar dessas coisas que a gente discutiu aqui do mundo, é muito simples. Ser cristão e participar da religião verdadeira, da igreja de Deus, é quando você vive a sua vida mais preocupado em salvar os outros do que a si mesmo. Isso é ser cristão. Quando eu paro de me preocupar com o meu próximo, eu perdi o foco, eu perdi a motivação correta de ser cristão. Aqui eu entro para o meu apelo, e Deus vai conduzindo as coisas. Eu tive a oportunidade de nessa manhã, acordei muito cedo, eu fui lá nas redes sociais, eu sigo o pastor e doutor também, Rodrigo Silva, arqueólogo muito conhecido no meio cristão e também adventista, e ele ficou indignado porque a igreja abriu as portas do UNASP para receber uma comitiva lá de Brasília, e o ministro da Educação estava lá, e muitas críticas ferrenhas lá, porque ele e a igreja tinham recebido o ministro da Educação. Pessoas que têm opiniões diferentes. E ele escreveu um texto, eu quero ler para vocês, para finalizar, o seguinte: diz assim, ele começa dizendo: obrigado pelo apoio, pelos comentários. Para os que não entenderam ou não aceitaram o gesto, talvez por divergência política em relação ao atual governo, deixe uma reflexão sincera a respeito. Respeitosa. Reflexão sincera a respeitosa. Como foi que Daniel, Esdras, Neemias, Esther e Eliseu se dirigiram aos líderes políticos e representantes do governo de seu tempo? Seu testemunho foi de respeito ou de deboche? Será que Nabucodonosor, que destruiu o templo, Naamã, que era idólatra, ou Faraó, que se achava um Deus, merecia o respeito de um servo de Yahvé? Será que os líderes de hoje estão em situação pior do que os do passado? Não sou político, nem defendo partido, mas convenhamos que chamar publicamente um governo de genocida é perigoso. Nenhum chefe de Estado ou membro da ONU, mesmo os oposicionistas, o acusaram formalmente disso. Em outras palavras, chamar um governo de genocida deve ser algo mais sério do que uma ideologia partidária pessoal. Pois se for assim, posso rotular qualquer um de qualquer coisa, sem cair no crime de calúnia. Repito, não estou aqui defendendo o governo A ou B, mas chamando a atenção de nossos irmãos, para que cuidem com as palavras e conceitos que emitem, especialmente em público, sabedor de que muitos que alardeiam esses tipos de críticas são adventistas. Alguns até pastores tomam a liberdade de partilhar o conselho de Ellen White. Alguns de nossos irmãos têm escrito e dito muitas coisas que são
interpretadas como contrárias ao governo e à lei. Erro é expor-nos dessa maneira a um mal-entendido geral. Não é procedimento sábio o criticar continuamente os atos dos governantes. A nós não nos compete atacar indivíduos nem instituições. Nossa ocupação consiste em preparar o povo para estar de pé no grande dia de Deus. Não devemos desviar-nos para procedimentos que provoquem polêmica ou suscitem oposição nos que não são da nossa fé. Devemos descartar dos nossos escritos e palestras toda expressão que, tomada isoladamente, poderia ser mal interpretada e tida por contrária à lei e à ordem. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores, mas não apressemos esse momento por meio de procedimento imprudente que desperte a animosidade e luta. Testemunhos Selectos, volume 3, página 45. Forte, né? Ele foi muito corajoso. Mas por quê? Porque o Brasil está assim, né? A luta, a briga muito grande. E virão outros governos, de direita ou de esquerda. E qual deve ser a nossa postura? Respeitar. Se quiserem vir na nossa igreja, temos que receber. Seja eles como for, não importa. Seja de direita, de esquerda, qualquer político. Se quer vir à igreja com um projeto, se quer vir à igreja para mostrar o seu trabalho, não no período eleitoral, é claro, a igreja recebe. E eles foram lá conhecer um museu de arqueologia que tem no NASP. E a igreja recebeu, não tem recebido qualquer chefe de Estado. Mas alguns irmãos se inflamaram com isso. As máscaras caem quando a gente está diante no cenário político, no cenário de disputa. E isso é ofensivo a Deus e à igreja. Termino dizendo uma frase que eu ouvi essa semana no Reavivados. Cuide do seu testemunho diário, pois sua vida pode ser a única Bíblia que muitos lerão. Então, dispensa comentários, né? Irmãos, nós vamos voltar para casa agora. Amanhã nós temos um desafio. Escolher quem será o nosso prefeito, nosso representante lá no Poder Legislativo, vereador. Cada um aqui, tem pessoas de vários municípios aqui. Faça isso com responsabilidade. Faça isso com temor no coração a Deus. Sabendo que você é luz, que você é sal. E que o universo te observa. Que você vai prestar conta com Deus de tudo que você faz, diz, pensa e age. Seja a Bíblia, que o mundo talvez não tenha oportunidade de ler. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar Esperança é Jesus, porque ela é a nossa única esperança. Jesus é o nosso general. Jesus é o governador da cidade celestial. E é esse dia que eu almejo, eu acredito que depois almejo aqui, encontrar Jesus quando Ele voltar na cruz do céu, que possamos cantar que enfim a nossa redenção chegou e que pecado e pecadores não existe mais. Acho que vocês lembram, é muito antiga essa música, né? Esperança